Em breve pronunciamento depois da meia-noite pela hora de Brasília, o ex-vice-presidente Joe Biden declarou estar certo de que vai vencer a eleição presidencial nos Estados Unidos, mas evitou cantar a vitória antes do tempo, como fez o presidente Donald Trump. Biden pediu calma e paciência para esperar a conclusão da contagem de votos, pregou a unidade e a pacificação dos Estados Unidos diante dos protestos dos partidários de Trump, insatisfeitos com o resultado. Meus compatriotas americanos, não temos uma declaração final de vitória ainda, mas os números contam uma história clara e convincente. Vamos ganhar esta corrida, afirmou Biden ao lado da candidata a vice-presidente, a senadora Kamala Harris, da Califórnia. Ele deveria ter convidado a vice para falar, afinal ela está fazendo história. É a primeira mulher a ocupar a vice-presidência e a primeira de origem africana ou indiana numa chapa presidencial vencedora nos Estados Unidos. Como Biden faz 78 anos em dezembro, desde já, Kamala Harris é candidatíssima à Casa Branca em 2024. Mais cedo, a expectativa era de que a dupla declarasse a vitória, mas no ritual das eleições presidenciais nos Estados Unidos, primeiro as redes de televisão e os jornais anunciam o vencedor com base nos seus cálculos e projeções. Aí o perdedor telefona para cumprimentar o presidente eleito e faz um pronunciamento reconhecendo a derrota. Só então o futuro presidente faz o discurso da vitória. Como não há a menor expectativa de que o presidente Trump reconheça a derrota, pelo menos não antes de uma longa batalha judicial, espera-se que Biden anuncie a própria se declare vencedor quando a mídia anunciar o resultado final, talvez já neste sábado. Com a virada nos estados da Geórgia e da Pensilvânia na manhã de sexta-feira e a manutenção da dianteira no Arizona e em Nevada, a chapa democrata pode conquistar mais de 300 delegados no colégio eleitoral, que se reúne em 14 de dezembro para escolher o futuro presidente dos Estados Unidos. São necessários 270 votos para se eleger. No momento, Biden leva uma vantagem na contagem do voto popular de 4.430 na Geórgia, 22.657 em Nevada, 28.833 na Pensilvânia e 29.861 no Arizona. Seriam mais 53 votos eleitorais, o que daria um total de 306 contra 213 de Trump, que deve ganhar mais 15 na Carolina do Norte, chegando a 228. O presidente Trump estaria irritado porque seus advogados não estão conseguindo montar um caso convincente para anular os votos postais e lhe dar alguma chance na eleição. Vale notar que, a pedido do Partido Republicano, o juiz conservador Samuel Alito, da Suprema Corte, mandou a Pensilvânia separar os votos que chegaram depois do dia 3. Falando como virtual presidente eleito, o candidato democrata mencionou os novos recordes de transmissão da Covid-19. Foram mais de 100 mil casos novos e 1.000 mortes por dia nos últimos 3 dias e o risco de chegar a 200 mil contágios por dia. Biden reafirmou que a recuperação da economia depende do controle da pandemia. O chefe da Casa Civil do governo Donald Trump, Mark Meadows, é o mais um alto funcionário da Casa Branca a pegar a doença do coronavírus, o que foi anunciado nesta noite. Nas outras eleições, o Partido Democrata está prestes a manter a maioria na Câmara dos Representantes, mas perdeu 6 cadeiras. No Senado, como nenhum candidato conseguiu maioria absoluta, de acordo com a lei eleitoral da Flórida, haverá 2 eleições complementares em 5 de janeiro. Se os democratas vencerem as 2, o Senado ficará dividido exatamente ao meio, 50 senadores democratas e 50 republicanos. Como presidente do Senado, a vice-presidente teria o voto decisivo, o voto de Minerva. O mercado de trabalho nos Estados Unidos registrou melhora em outubro, abriu 638 mil vagas de emprego, a mais do que fechou, mas o ritmo de contratações diminuiu e há pelo menos 10 milhões de trabalhadores empregados a menos do que no início da pandemia do coronavírus. A taxa de desemprego, medida em outra pesquisa, caiu
um ponto percentual para 6,9%. Já esteve no auge da Covid em 4,7%. Com a Covid-19 e a incerteza em torno do resultado das eleições, a expectativa é de desaceleração da retomada da economia e do crescimento do emprego. A maior economia do mundo precisa de um novo pacote de estímulo, como pede o presidente do Conselho da Reserva Federal, Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell. Como o Partido Republicano deve manter o controle do Senado, não será um estímulo tão grande quanto os 2 trilhões e 400 bilhões de dólares, mais de 10 trilhões de reais aprovados na Câmara, onde o Partido Democrata manteve a maioria. Biden também disse que terá um mandato para combater o racismo e o aquecimento global. Num debate, o ex-vice-presidente revelou a intenção de criar um fundo de 20 bilhões de dólares para preservar a Amazônia e aplicar sanções econômicas no Brasil se o governo não proteger a floresta. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.